Quais são os 7 passos ou as 7 condições para nós ajudarmos a aliviar ou até a livrar almas do purgatório, de repente entes queridos nossos que estejam sofrendo lá? Como podemos fazer isso, especialmente na primeira semana de novembro? São instrumentos que a Santa Igreja coloca em nossas mãos e que nós devemos colocar em prática por caridade para com nossos entes queridos que possam estar no purgatório, para com as almas do purgatório em geral. Quais são esses 7 passos? Quais são essas condições? É o que nós veremos hoje neste vídeo. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Como nós conversamos ontem, nós da Igreja Militante podemos ajudar aqueles que estão na Igreja padecente, ou seja, todas as almas que ainda estão sofrendo no purgatório por alguma mancha que ficou. Quem está no purgatório é quem morreu em estado de amizade com Deus, sem pecado mortal na alma, e, portanto, vai para o céu. Acontece que quase todo mundo acaba tendo que passar pelo purgatório, porque nós temos cada pecado que nós cometemos, mesmo quando ele é perdoado na confissão, muitas vezes ele deixa em nós uma certa tendência para o mal, deixa em nós certas manchas, o que é chamado as penas temporais devidas ao pecado, que muitas vezes ficam ali como uma mancha, e nenhuma mancha pode entrar no céu. É por isso que no purgatório nós, como diz o nome, purgamos, sofremos para nos purificar dessas manchas. Acontece que essa purificação é extremamente dolorosa. E um dos grandes atos de caridade é rezar e aplicar o valor de nossas obras pela libertação das almas do purgatório. Agora, a Santa Igreja tem um carinho todo especial pelas almas do purgatório na primeira semana de novembro. E é nessa primeira semana que a Igreja coloca em nossas mãos, não é, a possibilidade de aplicarmos indulgência plenária por essas almas. O que é indulgência plenária? São obras, no fundo, é um perdão que Deus dá para essas manchas, por assim dizer, uma limpeza feita dessas manchas, se quiserem, feita através de algumas obras, de alguns passos, de algumas condições que a Igreja coloca, e feitas essas condições, cumpridas essas condições, pelo poder da Santa Igreja, Deus Nosso Senhor perdoa essas manchas, parcialmente com a indulgência parcial e todas elas com a indulgência plenária. Quais são as 7 condições para conseguirmos indulgência plenária? São as mesmas condições que nós vamos, nesta primeira semana de novembro, aplicar às almas do purgatório. Como? Eu vou explicar. Então, são as mesmas condições da indulgência plenária normal que nós conseguimos para nós mesmos ao longo do ano. Podemos até conseguir uma indulgência plenária por dia, né? Agora, nós, durante a primeira semana de novembro, podemos conseguir essa indulgência plenária aplicada pelo poder da Igreja, que põe em nossas mãos, eu repito, aplicada às almas do purgatório. Então vamos lá para as 7 condições. Eu apenas queria lembrar que você ainda pode colocar no primeiro link na descrição do vídeo as suas intenções para a missa desta semana. E a missa desta semana, sugiro que você coloque as iniciais de todos os seus entes queridos falecidos. Então vá no primeiro link, é através do WhatsApp, então é fácil. Você clica no link, você vai ser redirecionado para o WhatsApp e ali vai colocar as intenções. Nós recebemos as intenções e nessas intenções o sacerdote celebrará a Santa Missa, que é um presente de valor inestimável pelas santas almas do purgatório, especialmente nesta semana. Então não deixe de clicar no primeiro link e compartilhe com todos os seus amigos para que eles também possam se beneficiar dessa maravilha que é ter a Santa Missa pelos seus entes queridos. Repito, então, no primeiro link na descrição, não no comentário. Na descrição do vídeo, não adianta colocar a intenção da missa no comentário, preciso colocar lá porque é onde nós reunimos as intenções pelas quais a Santa Missa será celebrada. Então, qual que é a primeira condição, e se quiserem chamar assim, o primeiro passo para conseguir esse perdão, essa indulgência plenária para libertar uma alma do purgatório? A primeira coisa é nós estarmos em estado de graça. Se nós estivermos em estado de pecado mortal, não existe indulgência plenária. Essa é a primeira coisa.
A segunda coisa é a repulsa, o ódio ao pecado, mesmo venial, né? Ou seja, aquele senso que eu tenho de que o pecado ofende a Deus, eu, portanto, odeio o pecado. Peço perdão pelos meus, mas odeio o pecado enquanto tal. Se eu tivesse, não, vou ganhar uma indulgência e depois vou entrar na vida de pecado novamente, não adianta, porque não há o estado de espírito de arrependimento. É preciso haver essa repulsa do pecado. Essa é a segunda coisa. Então, a primeira coisa, eu preciso estar em estado de graça, na graça de Deus. Segunda coisa, eu preciso ter esse ódio ao pecado. Terceira coisa, eu preciso ter a intenção de receber a indulgência. Então, são as 3 preliminares. Portanto, são 3 condições. Estado de graça, eu não posso estar em estado de pecado mortal, senão eu não recebo indulgência, não consigo também indulgência para o meu ente querido. Eu preciso ter repulsa, ódio ao pecado, mesmo venial, essa noção do pecado enquanto algo que ofende a Deus e, portanto, que eu não quero, ainda que eu depois tenha a fraqueza, a miséria de cometer o pecado, eu devo ter ódio a ele, pedir a Deus que me livre dele. A terceira coisa é a intenção de receber a indulgência. São as preliminares. Depois nós temos 4 coisas concretas. A primeira coisa é o rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, nas intenções do Sumo Pontífice, do Papa. Todas as intenções que sejam do agrado de Nossa Senhora, eu rezo nas intenções do Santo Padre. Depois, eu tenho que comungar. Então, eu falei 3 preliminares, agora 4 coisas concretas. Primeiro, então, rezar pelo Santo Padre, Pai Nosso, Ave Maria, Glória. Segundo, comunhão sacramental. Terceiro, confissão sacramental. A confissão pode ser 20 dias antes ou depois, né, dentro daquele mês, uma confissão. E por último, então, é a ação que vai me trazer a indulgência. No caso da primeira semana de novembro, é a visita a algum cemitério no qual eu vou rezar pelas almas do purgatório, ainda que mentalmente. Então, eu devo ir ao cemitério, por isso que é tão importante na oitava de finados, ou seja, no fundo de 1º a 8 de novembro, visitar um cemitério, qualquer um desses dias, de preferência uma vez a cada um desses dias, aqueles que puderem, mas pelo menos uma vez nesses 8 dias, visitar um cemitério, rezar pelas almas do purgatório. Quando eu cumpro essas 7 condições, eu posso libertar uma alma do purgatório. Se eu, então, aplico essa indulgência plenária às almas do purgatório, eu estou libertando almas do purgatório. Qual será a gratidão dessa alma que eu libertei, ou dessas almas que eu libertei, comigo? Quanto elas me ajudarão? Então, fica aqui o convite a que todos façam isso. Eu vou repetir os 7 passos e nos vemos amanhã. Vamos continuar falando a respeito do purgatório, das almas do purgatório, dessa devoção durante alguns desses dias da oitava de finados. Então, primeiro, estar em estado de graça. Segundo, ter ódio ao pecado, mesmo venial. Terceiro, ter a intenção de receber a indulgência. Quarto, rezar Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai nas intenções do Papa, do Sumo Pontífice. Quinto, receber a Sagrada Comunhão. Sexto, confissão sacramental, ainda que seja alguns dias a mais ou a menos, alguns dias antes ou depois. Depois, então, fazer o ato. No caso de finados, visitar um cemitério. Ir lá, rezar pelas almas do purgatório, ainda que mentalmente. São essas condições. Nos vemos amanhã, continuaremos falando a respeito das nossas queridas e sofridas almas do purgatório. Até amanhã, se Deus quiser.